Como acabar com o medo e a insegurança. Você faz ideia de quantas oportunidades já perdeu por conta dos seus medos e o quanto isso impacta na sua vida hoje? O medo, que poderia ser um dos seus maiores aliados na conquista de proteção e liberdades, tornou-se o teu maior inimigo, um bloqueio, um impedimento para a realização de seus sonhos. Alguns sofrem com medo do mal que pode acontecer a qualquer momento. O medo da solidão, o medo do escuro, o medo da altura, o medo de dirigir, o medo de falar em público, o medo de perder alguém. E são muitos os medos e também as formas de os sentir. E com medo funciona mais ou menos assim: ou você o domina ou será dominado por ele. Se não o domina, ele simplesmente o deixará paralisado, estagnado em algumas situações, ou simplesmente irá fazê-lo tomar decisões absurdas. Poderá fazer com que dê passos grandes demais ou fazê-lo regredir. E se buscas por equilíbrio, decisões assertivas, no medo, não as encontrará. Algumas pessoas se acusam pobres de recursos, incapazes de alcançar a vida que sempre sonharam, optam pela ociosidade alegando medo da ação e chegam ao fim da vida na Terra sem o mínimo esforço para enriquecer a própria existência. A pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, muitos transformam-se pouco a pouco em campeões da inutilidade e da preguiça. E nada justifica isso. Pois ainda que a tua vida fosse a mais difícil de todas, poderia fazer dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria que esteja a tua vida hoje, poderá enriquecê-la com a luz do teu esforço. O medo é um sentimento que deve ser utilizado em sua proteção e nunca como desculpa para não agir em teu favor e de outros muitos. Se o medo vem impedindo que você alcance sonhos, metas, objetivos ou que simplesmente tenha paz íntima, a primeira coisa a saber é o que é e por que sentimos medo. O medo é uma reação natural que todos os seres humanos possuem. Se é natural, não há motivos para ter vergonha de senti-lo. E um dos passos mais importantes para acabar com o medo é reconhecer o medo. Veja como funciona. Todas as vezes em que estamos em situações estressantes, o nosso corpo é estimulado a produzir um hormônio chamado cortisol, o que desencadeia em nosso organismo todos os sinais de que precisamos em situações de perigo. Pupilas dilatadas, tremor nas mãos, sudorese intensa, respiração acelerada, dentre outros sinais. O ato de fugir ou de encarar essas situações dependem muito do contexto em que elas se apresentam. Se você já precisou fugir de algo que temia, entenda que apenas não era o momento de encarar aquilo. Você não tinha o preparo necessário e não há nada de errado nisso, nenhuma culpa. Talvez você se arrependa muito de ter fugido de algo, pois algumas oportunidades aparecem uma única vez na vida. Mas focar nisso não ajuda em nada e o foco deve estar em construir um maior número de novas oportunidades todos os dias, em todas as áreas da vida. Tudo que vivenciamos, felizmente, serve como base para o nosso crescimento nos aspectos pessoal, profissional, conjugal, familiar. Será muito mais fácil e eficaz encarar o agora como uma nova página e de acreditar que sempre há tempo de mudar e de encarar com cabeça erguida teus medos e os dissabores do dia a dia. Se você se arrepende de algo, saiba que você pode mudar muito rapidamente esse estado íntimo, mas algumas atitudes só você pode tomar para acabar de uma vez por todas com os teus medos e tua insegurança. Se o medo é uma limitação para você em qualquer aspecto, saiba que você tem no mínimo algo a aprender com ele e conheça agora 3 passos para acabar definitivamente com os teus medos. O primeiro passo é: conhece a ti mesmo. O autoconhecimento é fundamental, ele ajudará a identificar a causa, a origem de tudo, a origem dos seus medos, quando, onde, como tudo começou. Na infância, na adolescência, na vida adulta, quantas experiências e que experiências negativas você já viveu e que se transformaram em crenças limitantes. Você sabe analisar o nível da sua inteligência emocional? Pois isso lhe ajudaria muito a entender aquilo que o impede de vencer os teus medos. Avalie a forma como você age sob situações de forte estresse, como você lida em seus relacionamentos quando se sente coagido ou com raiva, se você age precipitadamente ou costuma procrastinar na realização dos seus objetivos. Aplicando estes e outros questionamentos, você conseguirá reconhecer a origem dos seus medos, os gatilhos que o trazem à tona, e isso ajudará, no mínimo, a contornar a situação e, com o tempo, poderá também lhe ajudar a acabar definitivamente com os seus medos.
Em meu treinamento, o método Liberdade Extrema, disponibilizo ferramentas que ajudam a identificar e a eliminar medos, bloqueios, impedimentos para construir liberdades. O segundo passo é identificar e eliminar de uma vez por todas todos os seus medos. O autoconhecimento lhe mostrará que os medos que te impediam de agir com coragem diante dos seus desafios são muito menores do que você imagina e com as ferramentas certas você poderá muito rapidamente vencê-los. Confie em você e vença os teus medos o mais rapidamente possível. Jamais deixe isso para depois. Jamais se acostume a viver com isso como se fosse uma coisa normal, pois não é. Fomos feitos para viver em abundância e em paz, livres de todo e qualquer mal. A atitude de vencer, de ousar, de ir além está em sua mente, que molda o seu comportamento e automaticamente todos os resultados que você tem na vida. O terceiro passo é faça questão de realizar todos os seus sonhos. Não se acomode com a situação atual e repita quantas mil vezes forem necessárias para si mesmo que você pode, que você é capaz, que você merece uma vida melhor, que você merece sentir coragem de realizar todos os seus sonhos, que todos os seus sonhos são realizáveis. Se você quer ter acesso a uma aula completa sobre gestão emocional, leia a descrição do vídeo, inscreva-se, você vai aprender a criar uma rotina de excelência em sua vida, você vai aprender a lidar com suas emoções, você vai aprender a ter mais foco, disciplina, gestão de tempo, produtividade, inteligência emocional. Quando você elimina os impedimentos, seu potencial é alavancado e trazido à tona. A essência dessa aula não é transformar você em alguém que você não é, mas sim potencializar tudo o que você já é. E lembre-se, você pode, você é capaz e você merece isso.